Recentemente, as redes sociais e a mídia foram inundadas pela revelação da suposta cidade perdida de Ratanabá. Essa crença, divulgada pela extrema-direita no Brasil, é inerentemente racista e cruel. Afora os absurdos que ela propõe, como o fato de que essa cidade perdida seria maior que São Paulo, ou que teria sido construída 450 milhões de anos atrás, ou que é um disparate sem pés na cabeça, é inerentemente cruel, no sentido de que nega aos indígenas o direito de estarem lá. Ratanabá está sendo usada como uma cortina de fumaça para esconder o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Digo que é inerentemente racista e cruel porque nega o direito dos indígenas de viverem onde eles vivem e nega qualquer valor à cultura deles. No entanto, para mais além da operação de distração que essa teoria conspiratória representa, existe nela ainda um aspecto muito insidioso. Essa crença reproduz um padrão humano muito frequente, que é a necessidade de acreditar em alguma coisa. Quando se fala em Ratanabá como uma cidade de 20 milhões de habitantes, cheia de esculturas de ouro, cuja descoberta traria riquezas milionárias e converteria cada um dos 220 milhões de brasileiros em milionários, está se propondo ali uma redenção do brasileiro. Naturalmente, a próxima conclusão que as pessoas tiram quando ouvem a revelação da existência de Ratanabá é: seremos todos milionários, porque o Estado vai dar uma parte daquelas riquezas, daquelas esculturas de ouro para cada cidadão e nossos problemas vão acabar. Na Alta Idade Média, mais de 1000 anos atrás, houve uma crença similar, que hoje em dia se conhece como milenarismo. Essa crença dizia que quando chegasse o ano 1000, iria acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo e a partir dali começariam 1000 anos de paz e harmonia na humanidade. Tem pessoas que continuam à espera da vinda de Cristo até agora e profecias e mais profecias que o tempo se encarrega de descartar, dizendo que Cristo está vindo, que daqui a pouco Cristo vem e que quando Cristo vier, os nossos problemas vão acabar para sempre. Para os defensores da conspiração de Ratanabá, os indígenas brasileiros são um problema que deveria ser eliminado, porque as reservas indígenas atrapalham o desenvolvimento e exploração das riquezas da Amazônia. Assim, o Brasil sem os indígenas seria um lugar melhor. Essa crença é idêntica à crença dos nazistas, que afirmam que o mundo sem o povo judeu seria um lugar melhor. Reproduz o mesmo padrão mental dos racistas, que acham que o mundo sem africanos ou sem asiáticos seria um lugar melhor. E reproduz também a crença dos homofóbicos, que acham que um mundo sem homossexuais seria um lugar melhor. E assim se arrasta a humanidade. Essa redenção que beira a crença religiosa, independentemente da forma que ela assume, orbita em torno da ideia de que é necessário livrar-se do mal. Qual é a conexão entre Ratanabá e o Samadhi, suposto objetivo do yoga? No mundo do yoga, esse livrar-se do mal está na forma da crença numa experiência mística chamada Samadhi. O Samadhi não é o objetivo do yoga, muito embora muitas pessoas acreditem que assim seja. Segundo essas pessoas, e tem muita seita dentro do yoga que endossa esse discurso do Samadhi, uma vez que você alcança aquele estado transcendental, você nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter uma frieira, nunca mais vai ter um resfriado, nunca mais vai ter dor de cotovelo e nunca mais vai precisar pagar uma conta. Ora bem,
achar que exista um estado ou uma experiência mística que termina com o sofrimento é uma crença muito infantil e completamente equivocada. Samadhi é uma absorção meditativa. No entanto, o Samadhi é uma experiência com início, meio e fim. Eu vou contar para você aqui uma história breve do Tripura Rahasya, que é um texto antigo. Essa é a história do príncipe Hemachuda e a princesa Hemalekha. O príncipe é um jovem muito vital que gosta de caçar e que numa caçada se separa dos seus amigos correndo atrás da presa, se perde no meio de um bosque e é pego por uma tormenta. Buscando refúgio, encontra no alto de uma colina a cabana de um yogi. Bate na porta e, quando a porta se abre, ele vê uma menina de estonteante beleza. Na mesma hora, fica perdidamente apaixonado por ela, pede refúgio e começa a conversar com o pai dela, que é o yogi que mora naquela ermida. E papo vai, papo vem, não demora muito para o príncipe manifestar o interesse na filha do yogi. E o yogi diz, bom, se isto é recíproco, então estejam à vontade. E assim começa o namoro, se faz um noivado e depois casam. E a filha do yogi vai morar no palácio junto com o príncipe. A vida continua, o príncipe segue fazendo as coisas que sempre fez e o casal tem uma relação muito boa. No entanto, o príncipe começa a sentir uma sensação de desconforto porque percebe que a princesa está aparentemente ausente, sempre a sorrir tranquilamente, mas sem participar com aquela mesma paixão que o príncipe coloca nas coisas. E assim, num determinado momento, pergunta para ela se há alguma coisa errada com a vida no palácio, se ela está feliz com o casamento, se tem alguma coisa que poderia melhorar. E a princesa diz para ele que, em verdade, ela está em busca de moksha, em busca da iluminação. E ainda pede ajuda para o príncipe para atingir esse objetivo. No início, o príncipe escuta a proposta e o pedido de ajuda e acha que é um absurdo. No entanto, depois se dá conta que está tendo a conversação mais interessante da vida dele. E isso desperta a curiosidade do príncipe, que começa a dedicar-se ao yoga e à meditação. E entra dentro da prática com um entusiasmo tão grande que deixa de lado tudo ou mais. Todas as questões que ele amava, os banquetes, as caçadas e a farra com os amigos. Passa os dias recolhido no seu quarto a praticar e meditar incessantemente. Um dia, num dos raros momentos em que ele não está praticando, ela entra no quarto e pergunta para ele como ele está. E ele diz, incrível, eu conheci o inefável estado de paz do Nirvikalpa Samadhi, que é o Samadhi mais avançado, a prática de absorção meditativa mais profunda, sem nenhum conteúdo mental. Então a princesa pergunta, mas você está nesse estado agora? E ele responde, naturalmente, não, eu estou agora falando contigo. E ali a princesa ensina para o príncipe que ele está tão longe da iluminação verdadeira quanto o reflexo da lua numa poça de chuva está do céu. E ensina para ele que essa paz que ele descobriu dentro é o fruto, é a manifestação da consciência ilimitada que está em tudo e em todos. E a partir desse momento, o príncipe muda radicalmente e passa a perceber a consciência que descobriu nele como aquela presença que dá suporte, que é a causa, a origem e o sustento de todas as formas de vida, de todos os humanos, de todos os animais.
animais, de todas as plantas, de todos os seres sencientes. E naturalmente isso muda radicalmente a visão que ele tem. Isso naturalmente é percebido pelas pessoas que moram no palácio, que por sua vez ficam motivadas, como o príncipe ficou, pelo autoconhecimento e para viver uma vida de harmonia com os demais. Quando o príncipe reconhece que a princesa tem razão, cai de joelhos na frente dela e humildemente pede perdão, porque entende que, na verdade, a princesa já era uma Jivan Mukti desde o início, já estava liberta em vida e tudo o que ela quis fazer foi compassivamente compartilhar o autoconhecimento com ele. Essa história deixa muito claro o fato de que o Samadhi é apenas um estado transitório. Quando o príncipe diz, obviamente não estou em Samadhi porque estou falando com você, isso significa a mente, depois daquela absorção meditativa, volta a viver no seu próprio ritmo, volta a fazer as coisas que sempre fez, volta a ter os mesmos conteúdos, condicionamentos e crenças que preencheram o cotidiano desde o início. Hoje em dia existem vários grupos dentro do yoga que olham para o Samadhi com a mesma atitude com a qual os extremistas da direita olham para a cidade perdida de Ratanabá. A solução para todos os problemas, a solução para as misérias e a solução para as aflições. Assim, essas pessoas acham que o Samadhi é um estado no qual não há mais sofrimento para sempre. Ora bem, o que nós estamos buscando dentro do yoga não é a absorção meditativa. Ela pode nos ajudar no processo do autoconhecimento que leva para a moksha, que leva para a independência, leva para a liberdade dos condicionamentos, mas não é mandatória. A experiência do Samadhi não é necessária para a moksha. Ela ajuda no sentido de que nos dá antarkarana shuddhi, nos dá uma purificação psíquica que pode ser útil, mas também pode ser conseguida por outros meios. Assim, você não precisa interromper a atividade mental, você não precisa deixar a mente vazia ou a mente em branco, como se diz, para ser uma pessoa livre, para ter moksha. Dentre outras coisas, porque esse estado meditativo, que é o Samadhi, é extremamente difícil de se conseguir. Swami Vivekananda confessa numa carta que está publicada numa coleção chamada The Complete Works of Swami Vivekananda, que ele só conseguiu esse Samadhi em 2 únicas oportunidades ao longo de 5 décadas de prática constante. E cada uma dessas 2 experiências meditativas durou apenas alguns minutos. Estamos falando do yogi que há quase 130 anos trouxe o yoga para o Ocidente. Então, se depois de 50 anos uma pessoa consegue ter uma experiência por alguns poucos minutos, o Samadhi não pode ser o objetivo final do yoga. Então a crença no Samadhi pode ser tão tóxica e destrutiva quanto a crença em Ratanabá, porque é da natureza da mente pensar. A mente não fica em branco, nem sequer na meditação mais profunda. Antigamente não havia provas, mas hoje em dia, com os eletroencefalogramas que se fazem, nas amplas pesquisas que a neurociência fez sobre o funcionamento do cérebro durante a meditação profunda, sabe-se que a pessoa organiza melhor os pensamentos, que ela reorganiza algo que já está ali e que é a própria substância mental. Ou seja, o Samadhi é um mito. A mente em branco é um mito. E como você vai vincular-se com isso, então? Deixe de lado essa ideia de que é necessário parar de pensar para ser feliz. Aceite a natureza da mente como ela é. Aceite a ordem psicológica da qual você é dotado. Porque essa mente foi dada para você por um motivo. E
com um propósito que é aprender a viver com ela. O ganho que você tem quando se livra da crença do Samadhi é que você aceita a natureza da sua psique da forma em que ela é. E quando você aceita a natureza da mente como é, você consegue construir uma relação mais objetiva com ela. Você vive em paz com a sua mente. Deixa que ela pense o que tem que pensar e encontra o seu lugar na ordem das coisas. É só isso. Obrigado por nos acompanhar e tudo de bom.